Graça e paz. Amém? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Ótimo. É o que dá interfesta na igreja até 2 da manhã, né? O povo não comparece e os que muitos comparecem, né, ainda sonolentos. Abra suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 17. E Provérbios, ele nos traz ideias práticas de fácil assimilação, apesar de não ser muito, né, lido nas igrejas. Mas graças a Deus, nessa igreja, nós estamos atentos ao livro de Provérbios. Eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares e os irmãos e as irmãs, os pares. Vamos dividir, são 28 versículos. Diz assim o verso 1 do capítulo 17 de Provérbios: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias com desavença. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e que se alegra com a calamidade não ficará impune. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que resolve o assunto separa os maiores amigos. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. O filho insensato é tristeza para seu pai, e a amargura para aquele que o deu à luz. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Muito bem. Quando nos deparamos com princípios, né, e parece que está tudo um tanto misturado, mas não. Observe bem.
Provérbios 17, ele vai falar, na verdade, do valor da amizade. E também adverte contra a fofoca e a disseminação, percebem? De que podem prejudicar as amizades. Gosta de uma fofoca? Cuidado, hein? Isso é importante o que diz o texto aqui. O poder das palavras. Nota da leitura, o poder das palavras, na verdade, hein? Adverte contra a mentira e a desonestidade. A importância da sabedoria, ser sábio, né? Ou seja, de conhecimento, né? E de entendimento, né? No tempo em que nós vivemos. E aí fala da importância da sabedoria, o papel do caráter. Nós ouvimos sempre falar de maus caráteres, né? De pessoas que não têm caráter, mas nós temos que perceber, né? O caráter da qual, na verdade, o Espírito Santo que habita em nós, né? Ele vem nos imprimindo, né? E esse caráter é desenvolvido ao longo da nossa vida. Nós sabemos que nós estamos, na verdade, aqui numa passagem breve, porque nós não somos desse mundo. E aí fala também dos perigos da contenda. Tem gente que usa uns provérbios popular aí, né? Ou seja, eu dou um boi para não entrar numa briga, né? E uma boiada para não sair, né? Tem gente que gosta da contenda. E essa gente está dentro da igreja. Provérbios fala dessas pessoas. Há pessoas que afeto amigo da contenda, né? Ou seja, aqui ele nos encoraja a procurar a paz e a reconciliar-nos uns com os outros. Mas alguém pode dizer, Humberto, está escrito, se possível, tende paz uns com os outros. Mas aqui a recomendação do princípio é nós reconciliarmos. Duro, hein? Mas é o que diz na verdade. E aí, eu quero chamar a sua atenção, volte ao texto. Nós compartilhamos aqui 28, né, princípios, e note bem, a partir dos versículos de 1 a 5, né, fala na verdade da reprovação, da falsidade e da opressão. Olha para o texto, por exemplo, a felicidade não é resultado de riqueza, mas da paz de espírito, né? E muitas vezes os valores, né, que nós, na nossa geração, temos como fortes, é exatamente que, conforme a sua indumentária, a sua vestimenta, o que você tem, né, é que traz a sua alegria, o seu contentamento, né? E o texto é bem claro, né? Melhor é ter paz e sossego, né, do que uma mesa bem posta, né? E aí, seguindo dentro desse contexto aí, diz que Deus nos prova, e Deus nos prova constantemente. Mas Deus, na verdade, nos prova, nos colocando em situações difíceis. Bem, eu não percebo nenhuma outra situação de Gênesis a Apocalipse, porque ele diz, olha, pega a tua cruz e siga-me, né? Ou seja, como nós estamos. E haverá dificuldades mesmo, nós vamos ser provados. E aí ele traz aqui uma figura, né, que o ouro e a prata, ele é purificado numa fornalha muito aquecida, trabalhosa, tanto para o metal que está sendo ali limpo, e vai ser depurado, né? E o que é na verdade impróprio será separado, hein? Assim Deus faz conosco, nós seremos provados dessa forma, né? Lembra da fornalha dos amigos, né, de alguém na Bíblia? Estão lembrados? Não é? E veja, isto é algo que está sempre diante de nós. Também aí até o versículo 5 vai fazer que fala sobre uma questão que eu entendo muito própria hoje. Eu tenho andado muito preocupado com a população moradora de rua. Eu ando muito na rua. Eu transito muito pela cidade, né? E aí fala de uma situação, hoje, bem própria nossa, né? De como nós encaramos essas pessoas e como nós enxergamos, porque essas pessoas é a imagem e semelhança de Deus também. E me parece que eu estou falando algo que todo mundo sabe, mas o princípio é assim mesmo, né? O princípio é assim mesmo. Até onde, né? Ou seja, aqui está bem claro, nós aqui fala num comentário, usa uma expressão, fazer gozação sem princípio às custas dos desafortunados, né? E gozação é desprezar, é ignorar, fechar os olhos, né? Eu confesso aos irmãos que eu não consigo ir para casa, almoçar ou dormir, sem pensar que alguém não irá comer na minha cidade, né? E à noite terá um frio
imenso para enfrentar, né? É disso que Provérbios está nos chamando a atenção, para algo tão próximo, nosso, né? E aí ele segue, na verdade, dizendo o seguinte, que as pessoas que envolvem fofoca são culpadas quantas que contam. Então, conhece algum fofoqueiro? É bom abandoná-lo, né? Eu vi alguém ainda ontem dizer o seguinte: vamos botar as fofocas em dias. Não há dia para o cristão, né, para a fofoca. Cuidado, né? Cuidado, porque se não houvesse ouvintes, não haveria fofoca. Então, se você não quer ter fofoca, não ouça. É disso que o princípio trata aqui. A gente avança um pouco. Meu Deus, aquele relógio está indo rápido. Fala, na verdade, nos versos de 6 a 11, da capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. Nós somos muito mestres nisto. Nós sabemos o que é bom, mas nós temos certeza também do que é ruim e nós praticamos o mal. E a advertência de Provérbios, né, ele fala de uma maneira muito simples: olha, para assimilar isso é muito fácil, e a prática também é no dia a dia, né, é o abandono mesmo. E aí, a partir dos versos então de 6 a 11, nós vamos deparar, por exemplo, os pais podem ser a glória dos seus filhos, e os pais piedosos ajudam seus filhos, direcionando-os no caminho certo. Nos verso 8, por exemplo, o propósito do suborno, aí muda de repente de algo, né? Está falando, na verdade, da alegria de um pai, de estar instruindo o seu filho, né? E agora entra numa questão que a gente conhece e não queremos saber: suborno, né? Uma palavra tão conhecida em todos os tempos, não é da nossa geração, né? Ou seja, a peita, a compra, na verdade, de uma sentença de um juiz. Um aluno me perguntou: mas professor, a aula está gravada. Eu falei: mas a lei fala sobre o suborno, e fala também da condenação daqueles que são subornados, e participativa e passivamente da corrupção, né? E Deus abomina essas coisas, né? E aí prossegue, né? E aí ele volta a falar no verso 9 sobre o amor, né, que cobre muitas transgressões. O Ivan fez a leitura de algo tão poderoso na palavra que Paulo nos adverte, né, que é o amor. Nós podemos, na verdade, ter muitas coisas e ser muitas coisas, mas sem o amor, né, nada em nossa vida pode realmente resultar. E aí diz também que o amor cobre muitas transgressões. Nota que nós saímos de um assunto que é chamado a atenção e logo depois entramos no amor, né, e fala do sábio, né? E quando se fala em sábio, eu sempre recordo de uma comparação muito feliz numa escola dominical, de que alguém nos comparou como embaixadores de Deus na face da terra. E eu recordo, conheço o Instituto Rio Branco, do Itamaraty, que forma embaixadores, com este longa data. Uma das características do embaixador é exatamente falar mais de um idioma, ser douto e conhecedor de toda e qualquer nação, ser uma pessoa profundamente conhecedora do povo, dos povos. E é essa missão que Deus nos dá como embaixadores dele na face da terra, porque a igreja é uma agência de Deus na face da terra, e nós somos embaixadores. Isso requer sabedoria, conhecimento. Eu não consigo entender alguém que no tempo em que estamos, e eu tenho ouvido muito isso aí recentemente, né? Pessoas que não leem jornal, pessoas que não se atualizam, pessoas que só falam mal o português, não procuram outro idioma, e pessoas, na verdade, incultas e indoutas, tomando inclusive decisões por muitos, quando a proposta aqui é que sejamos embaixadores, né? Conhecedores, sábios, né? Sábios. Eu sou muito apreciador daquele Instituto Rio Branco, né, que cuida dos interesses do Brasil ao redor do mundo, né, os interesses da nossa nação. E nós estamos falando aqui de pessoas que vão para o céu, porque eu devo ser o embaixador e a senhora deve ser uma embaixatriz, minha irmã. Conhecedoras mesmo, sábia, né, de inteligência não só das coisas terrestres, mas das coisas, na verdade, que envolvem, na verdade, conhecimento. Vamos aos versos de 12 a 16, que fala de algumas declarações importantes. Vou andar um pouquinho rápido, porque meu tempo está indo, né? Diz aí,
faz uma comparação de uma ursa que perde os seus filhos. E aí ela se torna incontrolável, se torna um animal muito perigoso, segundo a história conta, né? E aí é comparado esse animal, em grande fúria, ao próprio Deus, a mesma fúria que Deus terá contra exatamente, né, as pessoas, na verdade, que são tolas, né? Ou seja, as pessoas, na verdade, que negam a Deus. A maior tolice do ser humano é ele não reconhecer Deus, até porque o temor, né, e a sabedoria é exatamente em reconhecer a Deus. E nota, a partir desses versículos de 12 para 16, se nós prosseguirmos um pouquinho mais, tem algumas advertências contra a tolice. Minha falecida sogra, dona Prosolina, mãe da Marta, ela usava constantemente uma expressão mineira dos anos 1918, não sai da minha mente: deixa de tolagem, menina. Deixa de tolagem. Qualquer coisa que é errada, sem futuro, minha sogra repreendia assim, né? Mas o tolo é totalmente cego por sua tolice e age com uma cegueira estúpida. Conhece alguém dessa forma? E a lição é: não chegue perto de um tolo. E há muitos tolos ao nosso redor. A Bíblia diz: se chegarmos em uma cidade e não formos recebidos, devemos sacudir a poeira e seguirmos a nossa missão, não é? E isso não quer dizer que vamos dar as costas ao mundo, mas nós vamos ser sábios com relação a isso. E eu recordo, por exemplo, quando se fala de tolice, né, que significa uma advertência de que, aí no caso, são consideradas até mesmo, por exemplo, uma das grandes tolices que está lá em Gênesis 19:14, os genros de Ló, né, ele simplesmente ignora aquilo que ele revela aos genros. E aí Adão é o primeiro a quem Provérbios 17:13 é totalmente aplicado. Adão consegue pagar todo o bem que o Criador, que Deus faz a ele, exatamente, né, com o mal. Quando ele nega, quando ele descumpre, quando ele desvia do caminho e pega um atalho. E nós sabemos da consequência, não é? Mas tolo também, nós recordamos do rei Davi, não é? Davi numa situação com o próprio Urias que lutava por Davi, olha só, e olha um comportamento tolo, não é? Davi coloca Urias exatamente numa linha de morte, de perda da sua vida, né? Exatamente para encobrir pecado do pecado. Me lembra de um irmão já falecido, o irmão Elias, da Igreja Batista. Ele tinha um pescoço torto, agora não recordo se era para a esquerda ou para a direita, mas virava e dizia o seguinte: Humberto, eu como baiano, eu lembro que o diabo faz assim, ele usa uma cuia, eu nem sei o que é cuia, e ele explicando, uma cuia pequena, depois uma cuia maior, e vai aumentando as cuias, e o tolo permite esse na vida dele, né? Isso me serviu muito de lição por muito tempo. Mas indo aos versos de 17 a 19, né, que cuida aqui daqueles que não mudam o seu comportamento, que é firme, constante e perseverante, é a figura do amigo. Você tem um amigo? Eu tenho um amigo, eu creio nesse amigo. Eu creio nesse amigo da seguinte forma, me permitam. No dia da minha queda, quando eu abri meus olhos, e a Bíblia diz: ai daquele, né, que pensa que está em pé, né? Cuide-se. Todas as vezes que eu pronuncio esse versículo, eu lembro do Onésimo. E o amigo é aquele que no dia da sua queda, quando você abrir seus olhos, você vai enxergar os pés dele, ele vai estar lá, né? Independente do que aconteceu, do que é, né? Amigo é aquele que perdoa, amigo é aquele que aceita, né? Marta ontem disse algo para alguém interessante: eu não tenho amigo, tenho irmãos, né? Mas se tem irmãos, tem amigos, né? E alguém diz assim: olha, se é meu amigo mesmo, vou mandar meus boletos, quero ver se... Não é isso, né? Ou seja, no dia mal, né? E aí a amizade aqui fala sobre amizade, sobre o cultivar dessa amizade,
sobre a importância, na verdade, de termos relacionamentos saudáveis. E, inclusive, isso está vinculado, alguém achou bom, exatamente, sabe o quê? A nossa saúde física. Pouco se fala, eu recordo, eu já estou há 34 anos seguindo a Jesus. Jesus está indo ali, irmãos, eu não perco ele de vista. 34 anos. E eu recordo que naquele tempo não se falava dessas coisas, não se tinha entendimento até mesmo no nosso meio, né, do que se chama de saúde, na verdade, mental, que reflete exatamente no meu físico. Paz de espírito. Paz de espírito, né? E aí, seguindo, ou seja, isso aí fala do amigo, né? E fala de uma condição aqui, e eu quero concluir com isto, da condição do fiador. E todo mundo ouve isto, entra por aqui e sai por aqui, né? E a gente não cansa de ouvir. A Bíblia não diz que você não deve ser fiador. É que a situação informa que você vai pagar, né? Quando eu digo para o banco ou então para alguém, olha, eu sou o fiador, eu sou o avalista, eu estou dizendo, se ele não pagar, eu pago. Isso não tem problema nenhum, irmãos. Não há problema nisso. O problema é você ir além da sua condição, né? Hoje, por exemplo, talvez o meu escritório tenha sido um dos primeiros aqui no DF, talvez no Brasil, de conseguir penhora, olha só, do salário, que é uma exceção, de um servidor público que era fiador. Mudou o princípio, vai se aperfeiçoando, sabe? Em nome da segurança jurídica. Aluga-se casa no lago, não se paga aluguel e vai embora porque salário não pode ser penhorado. Em nome da segurança jurídica, o tribunal decide, sem alterar a Constituição e nem a lei. E olha, quem tem salário, cuidado, hein? Poderá ser alcançado. Há um princípio, né? O salário não pode ser alcançado pela dignidade da pessoa. Mas veja bem, ao aplicar o princípio, o tribunal tem entendido que é possível isso. E quem é fiador tem que saber dessas coisas. Nós devemos ir até onde o nosso pé alcança, né? Não quer dizer, irmãos, que vamos deixar de fazer o bem, que vamos deixar de ser fiador. Mas nós temos que ter a segurança, né, de que entre amizade e amigos, né, é melhor, como meu pastor, esse tempo todo, eu acho que temos uns 12 pastores na nossa vida, 13 com o pastor Pedro agora, né? O 13º é o pastor Pedro. E um dos nossos pastores dizia o seguinte, olha, é melhor ficar amarelo 5 minutos do que vermelho a vida inteira, né? E a amizade passa por aí, né? E aí, concluindo aqui, eu não vou avançar, nós temos escola dominical pela frente, ele fala de refrear a língua é uma das marcas da sabedoria. Quer ser sábio? Até o tolo, diz o texto, o último versículo que você leu, o 28, até o tolo quando se cala, ele é sábio. E muitas vezes, maridos, o que falta na verdade para sermos homens sábios é nos calarmos em casa, sermos tardios no falar, né? E às vezes não falar, deixar para depois. Está o recado dado aí. Ao falar com moderação, o sábio consegue refletir sobre o que ele vai dizer. E quando você reflete uma vez, 2, 3, na maioria das vezes, você conclui que é melhor ficar calado. Não é ser conivente, mas refletir, né? Falar no tempo certo. E aí podemos concluir, né? O capítulo 17 nos ensina a valorizar as amizades. Então a amizade existe sim, né? Havia uma amizade muito poderosa entre Jonatas e Davi, né? Eles eram amigos de uma tal forma, né? E é disto que a Bíblia fala, né? Jesus tinha uma ligação muito forte com Lázaro a ponto de chorar a morte dele, né? E nós estamos falando de alguém que nunca pecou e de amar um pecador, né? E aí prossegue aí, concluindo, né? A busca de sabedoria é entendimento, é cultivar um bom caráter e evitar contendas e conflitos. Gosto muito da expressão aqui, cultivar um bom caráter. Caráter todo mundo tem. Agora nós temos que cultivá-lo, né? De forma boa, né? Feche seus olhos. Meu Deus, ainda hoje, Deus, nós temos que falar com Jesus, para que Ele nos dê o entendimento, ó Deus, do que é o amor,
o amor da qual Ele se dá, mesmo não devendo, não tendo um pecado. E Deus nos ajuda, pelo que vamos ouvir nesta manhã. Nos dá da Tua graça e do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém.